né? A lembrar o hard, o soft, as pessoas, banco de dados e procedimentos. A partir da perspectiva da necessidade do equilíbrio entre esses aspectos, ratifica-se que para haver esse funcionamento adequado, eficaz, deve haver o equilíbrio, de fato, entre todos esses componentes. De qualquer forma, o objetivo da nossa disciplina, conforme já apresentado no plano de ensino, diz respeito aos dois aspectos, ou os dois componentes principais, que é exatamente o hard e o soft. Na unidade 1 falamos de hard e agora vamos aprofundar um pouquinho a questão do soft. Essa infraestrutura de soft, a gente deve associar exatamente a um conjunto de instruções que, de fato, dizem como o hard deve funcionar. Costuma-se fazer uma metáfora que faz um relacionamento entre o hard e o soft, tal como faz-se entre o corpo e a mente, de tal forma que a nossa estrutura física, quanto ser humano, de nada teria valor se a gente ter um desenvolvimento cognitivo para que faça essa estrutura funcionar. Da mesma forma, em relação a um computador. De nada vai adiantar um hard de ponta sem haver esse conjunto de instruções que diga como esse computador vai funcionar, ou seja, sem haver o soft. Há várias classificações ou formas de classificar um software. O O'Brien, em 2004, assim como alguns outros autores, faz essa divisão a partir da seguinte perspectiva que está associada à questão da funcionalidade. Ou seja, a partir do foco para que esse software vai ser utilizado, podemos dividir o software em software aplicativo e software de sistema. Os softwares aplicativos, por sua vez, eles podem ser divididos em software de uso geral e software de uso específico. De maneira geral, o software aplicativo, o foco está exatamente no usuário, ou seja, que de alguma forma vai resolver uma necessidade da vida real do usuário. E o software de sistema, o foco está na funcionalidade do próprio computador, ou seja, sem esse software de sistema, nenhum computador consegue funcionar. Dentro dessa classificação ainda, os softwares aplicativos, por sua vez, eles podem ser de uso geral, ou seja, uma aplicação que pode ser compartilhada entre várias áreas de conhecimento, entre elas a própria ciências contábeis, a própria medicina, enfim, a própria engenharia, são softwares que podem ser utilizados em várias áreas de conhecimento. E os softwares de uso específico, como o próprio nome relata, diz respeito a uma aplicação própria daquela área, uma aplicação da engenharia, uma aplicação das ciências contábeis, tal como a gente vai falar um pouco aí na frente. Por outro lado, os softwares de sistemas, eles são divididos em softwares de gerenciamento do sistema, que diz respeito a coordenar o funcionamento desse sistema, e também os programas de desenvolvimento de sistemas, ou seja, programas que servem para que outros programas sejam feitos. Associado a essa classificação, o software de sistema, ou o principal representante do software de sistema, é exatamente o sistema operacional. O sistema operacional enquanto exatamente um conjunto de programas que vão controlar o funcionamento do computador, de tal forma que nenhum programa funciona sem o sistema computacional ter instalado esse software básico, o sistema operacional. Costuma-se fazer uma relação ou uma comparação desse sistema operacional com o sistema como um todo, ou seja, costuma-se fazer uma metáfora associada ao controle de todo o sistema, tal como precisa-se de um guarda de trânsito em uma estrutura urbana, né? De tal forma que, se não tiver ali um guarda de trânsito, um conjunto de mecanismos que façam com que haja o fluxo de carros, vai haver travamento. Da mesma maneira, a gente pode associar o sistema operacional. Sem haver conjunto de instruções que façam com que toda a demanda que vem dos usuários ou dos próprios programas aplicativos, pode haver um travamento, pode haver uma situação de desequilíbrio dentro do próprio sistema. Então, o sistema operacional, nesse contexto, ele serve exatamente de intermediário entre o usuário, o programa aplicativo e o software. De tal forma que qualquer atividade que o usuário faça tem que ser feito a partir do software básico. Quando você clica em um link de um programa que está na sua área de trabalho, como o Word, na verdade você não está chamando o Word. Você está chamando o sistema operacional, que por sua vez faz um conjunto de atividades, chama o software aplicativo, no caso o Word, o qual faz as suas atividades e então o caminho de volta acontece. Podemos ainda dizer que esses sistemas operacionais eles têm duas funções, de interfaceamento com o usuário e de gerenciamento de recursos.
A função de interfaceamento do usuário é a função que comumente o usuário final ou usuário não técnico percebe. Uma vez que você, conforme dito no slide anterior, usa um link para acessar o programa aplicativo, na verdade o sistema operacional, após esse clique nesse link, ele faz um conjunto de operações altamente complexa que deve ficar totalmente transparente para o usuário. Ou seja, que o usuário final, por exemplo, o contador, não precisa ter conhecimento de determinados aspectos tecnicistas internos a esse computador para que tenha acesso a isso. Porém, há de se relatar que há uma complexidade muito grande entre esse simples clique de um ícone e, de fato, o que acontece em nível de hard. Toda essa complexidade ela é abstraída do usuário através exatamente da função de interfaceamento com o usuário. Do ponto de vista prático, isso é feito através hoje de uma interface gráfica baseada, por exemplo, no padrão Windows. A outra função é a função de gerenciamento de recursos. O sistema operacional tem um conjunto de programas cujo objetivo principal é exatamente administrar os recursos que uma boa parte das vezes não são suficientes. Exemplo, memória principal, a memória RAM. Memória RAM de um sistema computacional, ela sempre é limitada. Ou seja, quando você usa um programa aplicativo de SPED fiscal, na verdade, você precisa que esse programa esteja alocado em memória. Esse programa é de um tamanho tal que a memória principal não é suficiente. Então, o que deve haver? Gerenciamento de memória. O sistema operacional tem que atribuir memória certa para o programa certo na hora certa. Além de outras funções associadas a esse gerenciamento de recursos, como a própria inicialização do computador. Toda vez que a gente liga um computador, acontece um conjunto de operações, há de se relatar que é extremamente importante para que mais na frente não haja mais travamentos do que comumente ocorre, por exemplo, no sistema operacional Windows que você comumente usa. Na verdade, nós apresentamos alguns desses gerenciamentos de recursos, só que são bem mais. Apenas citando mais um, a gestão de programas diz respeito ao quê? Quando você usa um sistema, não abre um programa só. Ou seja, você normalmente abre 10 janelas e quer que essas 10 janelas funcionem de maneira eficiente. O sistema operacional tenta resolver o fato de você ter um processador só, ainda que dual core, ainda que quadricore, exatamente gerenciando a alocação desses programas para esse processador, de tal maneira que o sistema operacional atribui o programa certo para o núcleo do processador certo, na hora certa. Isso a gente chama de gestão de programas. Apenas algumas funções do sistema operacional. Referencia-se que alguns exemplos de sistemas operacionais no mercado. Ainda tem-se como padrão, principalmente em relação à quantidade de cópias no mundo, o sistema operacional baseado no padrão Windows, seja ele ainda as versões mais antigas, como o Windows 7, até as versões para plataformas móveis, como o Windows Phone. É claro que não temos apenas o Windows como sistema operacional, temos alguns padrões como o próprio Linux, como o próprio sistemas operacionais para plataformas móveis, Android, iOS, entre outros. Esses sistemas operacionais, em linha geral, a gente pode dizer que eles evoluem principalmente a partir de dois aspectos: possibilidade de conectividade e também evoluíram em relação à questão da interface. Ou seja, a maneira que você acessa esses recursos através de uma estratégia muito mais amigável. Então, a gente, de maneira bem prática, pode dizer que esses sistemas operacionais evoluíram em relação a esses aspectos. Prover conectividade de uma maneira cada vez mais rápida e segura e também facilitar o uso dos recursos através de uma interface mais amigável. Além do sistema operacional enquanto um software de sistema, os softwares utilitários têm o foco exatamente no equilíbrio do sistema, ou seja, no gerenciamento do sistema de alguma forma. A partir do momento que a gente vai usando os computadores, algumas operações que não são boas para o próprio sistema vão ocorrendo. Vai havendo algumas fragmentações de disco, criações de arquivos que só pré-carregam o sistema. Aquilo que na prática a gente percebe muito. Quando você compra o computador, ele está muito rápido, porém com o uso ele vai ficando mais lento. O que causa isso não tem nada a ver com o aspecto de hard, mas
com o próprio uso do sistema que vai criando algumas situações que fazem o sistema ficar lento. Os programas utilitários, eles entram exatamente nesse contexto, ou seja, de um conjunto de programas disponibilizados através do próprio sistema operacional, ou mesmo através de pacotes utilitários online, ou mesmo através da própria internet, cuja ação diz respeito exatamente a resolver alguns desses erros ou algumas dessas situações que fazem com que o sistema fique mais lento. Um exemplo típico disso é exatamente os próprios antivírus. Nós temos hoje disponibilizados na própria internet pacotes de utilitários que incluem um conjunto de operações, uma vez executadas, fazem com que determinadas situações criadas pelo próprio uso do sistema cessem e o sistema volte a ficar mais rápido. Isso são programas utilitários. Dentro da classificação apresentada, nós vimos que de um lado nós temos os softwares de sistema e do outro lado nós temos os programas aplicativos. Conforme dito inicialmente, o foco está exatamente no usuário. Ou seja, os programas aplicativos diz respeito exatamente a um conjunto de instruções que, de alguma maneira, querem resolver uma aplicação da vida real. Terminologia hoje muito disseminada em relação, por exemplo, às plataformas móveis, onde se criou aí a terminologia apps, aplicativos que nós baixamos para uso, focado exatamente em uma necessidade específica do usuário. Dentro da área das ciências contábeis, podemos reportar tanto aplicações de uso geral, como os processadores de texto, como planilhas eletrônicas, os próprios bancos de dados, os softwares de apresentação e os navegadores, entre outros. Ainda a inclusão de sistemas integrados de gestão, que inclui uma boa parte dessas plataformas aí de maneira geral. De tal forma que softwares de planilha eletrônica, de folha de pagamento, de emissão de notas fiscal, eletrônica no caso, o próprio sistema de imposto de renda, são exemplos de sistemas aplicativos. Em relação à área das ciências contábeis, os softwares aplicativos específicos, eles vêm apresentando uma evolução muito grande em relação a essa aplicabilidade. Até por questões legais. Algumas atividades das ciências contábeis, hoje, elas são exigidas que sejam o seu desenvolvimento através de sistemas eletrônicos. Há pouco tempo ainda se tinha a possibilidade de fazer algumas ações, clássico exemplo do imposto de renda, via meio papel. Hoje, por questões normativas legais, o uso de papel, por exemplo, para essa ação foi abolido. O uso, por exemplo, do SPED, ou seja, da escrituração digital eletrônica, também é algo que está em voga aí de tal maneira que cada vez mais isso vai ser exigido, apesar de a gente ter algumas possibilidades dessa escrituração digital por meio não eletrônico. Enfim, o que tem-se é um conjunto de aplicações, entre elas a escrita fiscal, a própria folha de pagamento, recursos de tributação, várias ações contábeis em todas as suas áreas, passando pela auditoria, passando pela controladoria, toda a parte financeira que se integra também com a questão contábil, compras, o próprio estoque, são várias aplicações disponibilizadas hoje no mercado por vários fabricantes, entre os quais os aí apresentados. A Mastermark, o Domínio Informática, a Fortes, a Alterdata e a Nasajon, como empresas que disponibilizam recursos computacionais, ou seja, aplicações na área contábil, com recursos muito parecidos, até por questões legais, mas apresentando essas funcionalidades com algumas variações, principalmente no que diz respeito à interface. Vocês terão a oportunidade de trabalhar com alguma dessas aplicações através da disciplina Laboratório Contábil. Então, o foco do uso dessas aplicações vai ser desenvolvido através de uma outra disciplina, que é a disciplina Laboratório Contábil. O critério de classificação que foi apresentado até agora diz respeito à questão da funcionalidade. Para que esse software serve? Serve para gerenciamento do próprio computador ou serve para alguma aplicação do usuário? Porém, existem outros critérios, um dos quais a gente cita agora aqui, que diz respeito exatamente ao critério de propriedade. Ou seja, os sistemas podem ser classificados a partir de um critério que diz respeito a que direito de uso eu tenho. E aí, nessa classificação, nós podemos citar aqui os softwares que são freeware, que é de uso livre, mas uso do sistema pronto. Por outro lado, nós podemos ter softwares que a gente chama de open source, ou seja, softwares não só de uso livre, mas de modificação livre. Alguns outros softwares que podem ser não só de uso livre, mas que podem ser totalmente compartilhados, distribuídos. E o que a gente tem de mais comum, os softwares chamados proprietários, ou seja, os softwares que para uso deve haver alguma contrapartida normalmente financeira.
Próximo slide. O vírus de computador, na verdade, nada mais é do que um software. Por isso que a gente está aqui nesse momento fazendo citação ao mesmo no que diz respeito à falta de percepção ainda de alguns do que de fato é um vírus. É um programa tal como qualquer outro, cujo resultado de execução vai trazer de alguma forma algum malefício para o usuário. Malefício hoje que, infelizmente, cada vez mais tem um conjunto de ações bastante ampla. Os vírus inicialmente apresentados, eles apenas e tão somente apresentavam mensagens na tela, mas de fato nenhum prejuízo mais consistente. Hoje, além dos spams, mensagens não solicitadas, que também aparecem nas nossas telas aí, por exemplo, no momento da navegação, nós temos verdadeiros vírus capazes de corromper de alguma forma totalmente o teu computador, apagando arquivos, invadindo o teu sistema, por exemplo, enviando mensagens a partir da tua caixa postal, à procura de possíveis combinações de senhas que possam facilitar acesso a contas bancárias. Enfim, nós temos, infelizmente, cada vez mais desenvolvimento desses programas que trazem malefícios cada vez piores. Pior que isso é o desenvolvimento de vírus a partir de um padrão que, de alguma forma, dificultam a ação dos antivírus. Por exemplo, que se modificam. A partir do momento que os antivírus tentam ter acesso a eles, eles acabam tendo uma modificação automática. É o que a gente chama de vírus furtivo, ou seja, que despistam esses antivírus. De fato, nos resta, enquanto usuário final ou enquanto organização, pensar em formas e mecanismos que vão dificultar a ação desses antivírus. Tais como a gente pode associar a dificuldade que se possa trazer a ladrões que tentam invadir as nossas propriedades através de políticas de segurança. Garantir segurança total, eu diria que nenhum antivírus vai garantir. Agora, se você associar esse uso de antivírus atualizado a algumas políticas de segurança bem definidas em relação ao uso desse próprio antivírus e o uso do teu sistema como um todo, ou seja, procedimentos que vão dificultar a ação desses vírus, realmente você pode ter uma diminuição muito grande da possibilidade de invasão. Então, creio que cada um de nós devamos desenvolver uma política de segurança que inclui o uso de antivírus, mas de que isso inclua comportamentos que possam dificultar a ação. Comportamentos considerados básicos, mas que muitas vezes a gente não segue. Ao ponto de alguns, apesar de ter o seu antivírus, na hora de usar o procedimento de atualização do mesmo, prefere não atualizar. Ou seja, o antivírus, de fato, é uma ferramenta para agir sobre essa ação maléfica dos vírus, porém, uma política de segurança adequada deve ser colocado em prática. Em relação a